Fala pessoas, Souza aqui. Vamos dar continuidade sobre os nossos vídeos de Kubernetes hoje. E hoje a gente vai estar falando de um cara muito importante e que às vezes a gente não dá muita atenção quando a gente está começando a aprender Kubernetes, que é o Replica Set. O Replica Set é o componente que irá cuidar dos pods para a gente. E só para dar um spoiler desse vídeo, o Replica Set é o componente que irá cuidar da escalabilidade dos nossos pods. Então, é muito importante a gente aprender um pouquinho melhor sobre ele. Então, novamente, o Replica Set é o componente que irá definir quantos pods estão rodando num determinado momento e ele irá assegurar que o pod esteja em um estado saudável. Existem mecanismos dentro do Replica Set que irá definir a saúde de um pod. Nesse vídeo a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas num futuro próximo a gente vai. Algo importante que é legal falar sobre o Replica Set é que ele trabalha muito bem com aplicações stateless. Talvez você já tenha ouvido falar stateless por ali ou por aqui, mas deixa eu dar uma explicação bem rapidinha para você do que é essa palavra. Stateless basicamente é uma aplicação que não mantém estado localmente. Ou seja, quando ela recebe alguma transação, na verdade todas as transações, ela não irá armazenar nada localmente. Tudo que ela precisar armazenar, ela irá fazer isso externamente. Então, se essa aplicação for diminuída, estopada, restartada, não vamos ter nenhum problema em perder nenhum tipo de dado, porque nenhum desses arquivos ou banco de dados está gravado localmente nela, está externo a ela. Então, é por isso que a gente fala que não tem estado, stateless. Voltando para o Replica Set, uma coisa que é muito importante então vocês saberem de novo, o Replica Set é o componente que irá cuidar de quantas réplicas, de quantos pods estão executando num determinado momento, tá bom? Vamos entrar no nosso ambiente de Kubernetes de novo e dar uma olhadinha melhor nele. Voltando aqui para o nosso amado Killer Coda, vamos criar mais um playground aqui. E já vamos partir para criar o manifesto do Replica Set. Vamos então criar aqui o nosso arquivinho e como eu não tenho nenhum tipo de criatividade, vamos chamar ele de replicaset.yaml. Aqui dentro, vamos colar aqui, eu vou estar compartilhando esse material com vocês também depois, mas vamos lá. Então, o API Version falei que não precisa focar nele agora. O tipo que a gente vai estar querendo fazer nesse manifesto aqui seria o replica set. E aqui, metadata, vocês podem ver que está um pouquinho maiorzinho. A gente tem novamente o name, nesse caso o nosso replica set vai se chamar podinfo. E aqui a gente tem um carinha chamado labels, tá? O labels seria como se fosse etiquetar, tá bom? Então aqui a gente está passando mais algumas informações para esse replica set, para o Kubernetes na verdade, para que fique mais fácil para a gente depois encontrar esse replica set. A gente pode aplicar filtros nele. Mas vamos para o que interessa, que é a parte do specs. E aqui vocês podem ver que a gente já tem um primeiro carinha que é diferente do pod, que é o réplicas. Esse é o componente que vai ajudar a gente dentro do replica set a escalar os nossos pods, tá bom? Vocês podem ver aqui embaixo também tem um componente que é diferente, que é o selector. Esse é um seletor importante porque é baseado nisso que ele vai tentar gerir esses pods para a gente. Então, essa parte de labels, essa parte de você criar etiquetas para os seus recursos dentro do Kubernetes é muito importante. E aqui o Replica Set ele assegura que o selector que você tem lá em cima, vocês podem ver que eu estou dando um match labels, então eu estou procurando um tipo de label. E quando eu for criar o template do pod, tem que ter um label lá chamado tier front-end. Senão essas informações não casam, tá? Isso é uma parte importante que às vezes pode causar um pouco de confusão. Isso tem que dar match para que o Replica Set comece a criar mais pods daquele jeito que a gente especificou, tá bom? Logo embaixo vocês podem ver que a gente tem um cara chamado template, e aí nada de novo para vocês, né? O template é exatamente a configuração de um pod, que a gente viu na aula passada. Então vocês podem ver que todo esse componente aqui é idêntico ao que a gente tinha feito de um pod, copia e cola, tá bom? A única diferença é que eu adicionei um label chamado tier front-end para casar com a informação lá em cima
do Match Labels para bater nessas informações, tá bom? Se eu salvar e sair e fazer o nosso kubectl apply "-f", o nosso réplica set, a gente pode dar uma olhadinha. Eu vou usar o K aqui apenas como um atalho para o kubectl, porque é cansativo ficar usando o kubectl, né? Kget réplica set. A gente pode ver que o nosso réplica set pod-info foi executado. Então vamos ver se ele criou nossos pods. Se eu der um k get pods, a gente pode ver que existe o nosso pod, o pod-info executado aqui e está rodando, tá bom? Esse cara é interessante vocês verem também porque o pod-info está com um tracinho e depois tem um hash. E esse hash foi criado pelo réplica set para diferenciar caso ele crie mais pods com o nome pod-info, tá bom? Então esse hash é gerado automaticamente pelo réplica set. Legal, Lucas. Você falou que o réplica set escala, né? Mas só estou vendo um pod. Como que a gente pode escalar isso daqui? Vamos então modificar no arquivo, tá bom? Se a gente voltar lá no réplica set e a gente for aqui em réplicas e subir isso para 3, se a gente der um kube apply "-f", né? A gente vai reaplicar esse arquivo, ele vai modificar. Ele mostrou para a gente que um réplica set foi configurado, tá? Então, se a gente der um kget réplica sets, a gente pode ver que mudou aqui o desire, current e ready é um jeito de falar como que está o status desses pods que o réplica set está gerenciando. Então, se a gente der um kget pods, a gente pode ver que agora a gente tem 3 pods, tá bom? Essa aplicação que eu estou rodando, que é o pod-info, ela é interessante porque ela tem várias APIs para a gente brincar um pouco na parte de escalabilidade, de fazer uma atualização do nosso software. E para isso eu vou entrar dentro de um desses pods e executar uma dessas APIs para vocês verem, tá bom? Para isso eu vou copiar o nome de um desses pods, que vai ser o pod-info. E aí eu vou dar um kexec pod. E aí aqui eu não vou dar o "-t", porque eu já vou executar o comando inteiro. Eu vou estar dando um curl, então eu vou estar tentando bater num ponto. Então eu vou tentar executar uma chamada HTTP. Eu vou fazer localhost, porque isso daí está sendo servido localmente. A porta padrão dessa aplicação é a 9898 /version. Vocês podem ver aqui que voltou com várias coisas, né? Tá um pouco sujo a tela. Deixa eu só executar então um curl "-s para limpar um pouquinho melhor. E vocês podem ver aqui que a versão dessa nossa aplicação é a 6.5.1, tá bom? Se a gente abrir aqui o nosso arquivo do réplica set de novo, vocês podem ver que na parte do pod eu defini exatamente essa versão aqui, então tá tudo certo. Agora a dúvida fica: o que acontece se eu atualizar essa versão no réplica set? Muda alguma coisa? Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou partir aqui e modificar essa tag aqui para o 6.5.2, salvar e aplicar esse cara de novo. Legal, configurou. Será que mudou alguma coisa? Deixa eu ver meus pods aqui. Ó, todos os meus pods estão rodando, não parece que nenhum surgiu agora. O mais velho é 3 minutos, que foi quando a gente escalou. Mas, sei lá, vamos tentar executar o comando lá de novo, né? Do versions. Então, deixa eu dar um curl aqui de novo lá dentro. Continua igual, não mudou nada. Vamos tentar, então, escalar esse réplica set para mais um pod e ver o que acontece. Então, aqui eu vou usar a linha de comando para mostrar para vocês que é possível. Então, é kscale réplica set. E aí o nome do nosso réplica set, que é o pod-info. Eu vou escalar isso daqui, réplicas 4, tá bom? Igual a 4. Se a gente der um kget pods, a gente pode ver que agora tem mais um surgindo. E ele está em estado que está criando, né? Eu esperei um pouquinho e ele já nasceu aqui. Então, vamos copiar o conteúdo desse cara e executar de novo aquele curl, só que agora com esse pod aqui, né? Opa, você pode ver que agora os novos pods estão trazendo a nova versão. Ou seja, daqui em diante o réplica set está criando novos pods com essa versão nova. Então, um jeito que a gente poderia fazer aqui para a gente conseguir fazer o rollout, né, a atualização de todos esses pods com essa nova versão, é ou deletar os pods antigos
ou fazer um scale 0 e depois subir para um scale que a gente está acostumado. Que por baixo dos panos ele vai deletar tudo e vai recriar. Então, deixa eu só mostrar isso daí para vocês também. A gente já tinha visto antes que o pod 9BR8J ele estava na versão 561, tá? Vamos deletar ele, então vamos dar um K, delete pod, e aí a gente vai deletar esse cara aqui, e vocês vão ver um ponto do réplica set também que é muito interessante. O réplica set, ele sempre vai tentar manter o número de pods estáveis. Então, esse é um outro ponto que, quando você define o réplicas, ele vai tentar manter isso a qualquer custo. Então, isso é um ponto legal. Na última configuração que a gente tinha feito desse réplica set, ele estava em 4. Então, ele sempre tem que manter 4 pods para a gente aqui. E se a gente tentar executar o curl nesse novo pod aqui criado, nesse de 10 segundos, vamos dar uma olhada aqui para ver se ele pegou a nova versão. Opa, esse daqui não existe, esse pod não existe mais. E vocês podem ver que agora está vindo com a nova versão, tá bom? Se a gente quiser fazer com que todos os pods aqui estejam na nova versão, o que a gente pode fazer é fazer um scale, exatamente como a gente tinha feito antes. Só que ao invés de 4, a gente coloca isso em 0. A gente pode ver que não tem mais nenhum pod, e aí depois a gente sobe de novo para 4. E agora, todos os pods rodando aqui deveriam estar na mesma versão. Legal? Bem, recapitulando então, o réplica set é o componente que irá manter o número de pods que você definir, ele que vai manter a escala. É para ele também que você irá pedir para diminuir ou aumentar o número de pods, e ele também vai verificar o status do pods, e se precisar de alguma coisa, ele vai recriar aquele pod. Caso algum pod seja deletado, ele também irá trazer para o número de pods que a gente definiu antes, tá bom? Então, esse é o ponto do réplica sets. Por hoje é só, então. Amanhã a gente vai estar falando de um outro componente que é o deployment. Agora vamos juntar o conceito do réplica set no deployment e ver o que acontece, tá bom? Espero então vocês amanhã. Muito obrigado.